Coloca a proteção e acelera o mundo. Hora da informação aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes, demais redes sociais, nosso site também, tá aí o link na descrição, acesse sempre, muita informação lá sobre os esportes que nós abordamos por aqui, informatudo.com.br/esportes. Hora de falar das corridas sprint, tem mudança significativa e bem bacana, mudanças bem interessantes na corrida sprint a partir deste fim de semana em Baku. Vem comigo um manual aqui, eu quero trazer um manual agora de como será então a corrida sprint a partir de agora. Fique aqui sabendo sobre todas estas mudanças. Deixa o like já, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui pra você. Também acesse o grupo parceiro nosso aqui na internet, F1 Brasil Racers, lá no Facebook. É o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1. Roda a vinheta e vamos com a informação. Corrida Sprint 2023. Vamos acessar aqui o nosso site, é onde está esta informação que eu vou trazer agora para você. Navegue por ele com frequência, assim você recebe toda a informação. Aqui tem os nossos menus, você vem aqui em Automobilismo News, que é o assunto que te trouxe até aqui. E aqui está a matéria sobre a corrida sprint, meus amigos. Que bacana, né? Corrida sprint com mudança, e a mudança, já vou dizer por que estão mudando, né? Estão mudando para trazer mais emoção para a Fórmula 1. Já tem muita emoção, claro que tem, né? Nós, fãs de verdade, sabemos disso. Mas, infelizmente, a Fórmula 1, assim como os esportes no geral, eles estão inundados de fãs Nutella, né? Os fãs Nutella, aquele fã, você que acompanha aqui nosso canal via legendas de outros países, talvez você não compreenda esse termo Nutella que é usado aqui no Brasil. No Brasil se fala Nutella quando é fraco, aquele fã fraco, né? Aquele fã que não consegue ver emoção de qualquer forma. Então, para esse fã Nutella, as mudanças acontecem para tentar trazer mais emoção para o final de semana. E olha, acho que eles acertaram em cheio, pelo que eu já vi por aqui. O novo formato da sprint vai trazer realmente muita emoção, porque não vai ter aquele treino, entre aspas, chato. Para nós fãs de verdade, nunca é chato, né? Desde o TL1 sempre é muito emocionante, mas o fã Nutella tem um pensamento diferente. Então, vou trazer essas informações a partir de agora, já deixando o recado, ó, ative as legendas, você que está no barulho aí, a sogra está do lado, você não consegue, ela não quer que você escute a Fórmula 1, então você põe as legendas aí, você pode acompanhar, e também você de outros países aí, estamos em vários idiomas falando sobre a Fórmula 1. Então vamos começar aqui trazendo a informação para você. Vem comigo, já compartilha esse link também com os seus amigos. Tá aí, né? Na verdade, a sprint, eu disse que vai mudar, né? Na verdade, já mudou. Serão 6 eventos em 2023 em vez de 3. Ano passado foram 3, né? Já começando com o Grande Prêmio do Azerbaijão, que acontece neste final de semana lá em Baku, no circuito de rua. E o formato teve um pequeno ajuste para melhorar o show. Eu digo aqui pequeno, mas para mim é um grande ajuste. Para quem não esteve, né, nesse planeta no último ano, a Fórmula 1 Sprint é uma mini corrida de 100 km. Não há pitstops, a menos que alguém tenha a infelicidade de precisar. Afinal, ela já é curta, se parar complica mais ainda, né? A corrida acontece sempre no sábado à tarde, no horário local. Vale pontos, são 8 pontos para o vencedor, descendo e pontuando até o 8º colocado. Tanto os pilotos quanto as equipes marcam pontos em seus respectivos campeonatos. O primeiro leva 8 pontos, o segundo colocado 7, o terceiro 6 e assim por diante. E como é o grid para a corrida sprint e para a corrida principal? Bom, é aqui que a coisa muda a partir de agora. Muitas mudanças, com certeza, bastante interessantes. Vamos lá então com essa informação para você. Vamos trazer aqui a imagem. O nosso Pix está aí na tela. Se você gosta do nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Tá aí 2 chaves para você. Navegue pelo nosso site também, sempre tem muita informação interessante em vários assuntos para você. Bom, vamos ficar aqui com a Fórmula 1 e trazer aqui então mais informação para você. Olha só, Spa é um dos locais em que teremos a corrida também sprint, né? No ano passado, a classificação determinou o grid para a F1 Sprint, e o resultado desta corrida criou o grid para o GP de domingo.
Porém, para 2023 haverá 2 sessões de qualificação, é isso mesmo. A primeira ainda vai acontecer na sexta-feira, mas essa sessão determinará o grid para domingo. Então atenção, né? A classificação de sexta, grid para domingo. Uma segunda sessão de qualificação mais curta será realizada na manhã de sábado, substituindo a sessão de treinos, a segunda sessão de treinos de 1 hora, e definindo o grid para a corrida sprint. Isso será conhecido como sprint shootout. É aquela nova ideia da Fórmula 1, né, em trazer emoção também para os treinos. Nada de ir para a pista só para testar, né? Agora vale vaga no grid, terá pouco tempo de teste. Já vai comentando aí sua opinião sobre esse assunto. Certamente tem tudo para dar certo na questão emoção, né? Mas a sua opinião é muito importante. Comente aí. Vai ser um prazer dialogar com você. E a qualificação muda no tamanho, olha só. Cada segmento é mais curto. Q1 será de 12 minutos, Q2 de 10 minutos e o Q3 apenas 8 minutos, olha só. Cada um será separado por intervalos de 7 minutos. Novos pneus são obrigatórios para cada fase, com médios para o Q1 e Q2 e macios para o Q3. Já começam aqui as várias diferenças, né? Deixa eu pegar aqui a tabela com os horários já para o GP de Baku. Lembrando, qualquer notícia aqui no nosso site, informatudo.com.br/esportes, se você vai lá no rodapé, você vai ter sempre o calendário com os horários da próxima etapa. No caso aqui, o Azerbaijão. Então funciona assim, ó, barbadinha. Sexta-feira, no horário do Brasil aqui, né? 6h30 da manhã tem a prática 1 até as 7h30. Continua com 1 hora de duração. Depois, às 10 da manhã, já tem a qualificação nesse formato que eu acabei de falar, né? Dura das 10 às 11 horas. No sábado, já abrimos com a Sprint Shootout. Olha só, 5h30 da manhã, horário do Brasil, até às 6h14. Esse aqui é o grid, então, para a qualificação para a corrida Sprint, que acontece logo depois, às 10h30 até às 11h. Tem, então, a corrida Sprint. E a corrida no domingo, o grid de sexta-feira vale para a corrida de domingo, que acontece no horário do Brasil, às 8 horas da manhã. Fica aí até o fim do vídeo, tem mais novidades com relação a punições também, se alguém for punido, vai pagar quando na sprint, vai pagar na corrida, isso tudo eu falo para você agora na sequência. Muitas mudanças com certeza para 2023. Os pilotos terão tempo então para 2 corridas no Q1, cada uma das quais pode ser separada por um pit stop. O menor tempo alocado no Q2 e Q3 significa que 2 voltas cronometradas ainda são possíveis, mas eles não terão tempo para parar para pneus novos. Isso significa mais pressão para fazer o trabalho na primeira execução e possibilidade de termos grid surpresa, né? Isso tudo deverá trazer mais emoção para esses, entre aspas, treinos. Com o sábado agora sendo essencialmente um evento independente, onde o sprint shootout e o F1 Sprint não afetam o Grande Prêmio, um problema ou incidente no sprint não compromete todo o fim de semana, o que em teoria deve incentivar os pilotos a empurrar mais na corrida sprint. E daí entra a questão da emoção que eu já falei, né? Mais emoção para a corrida sprint, afinal você não arrisca tanto para a corrida de domingo. Dando sequência por aqui, e o TL1, antes monótono para os fãs Nutella, que eu já apresentei a você lá no começo do vídeo, porque sim, né, eles existem. Deve ficar bem interessante, um TL1 mais, que é o único momento para testar mesmo, né? O TL1 será 1 horinha aí para testar e acabou, né? O TL2 em um fim de semana de sprint foi amplamente considerado sem sentido, já que todas as grandes decisões sobre a configuração do carro tiveram que ser feitas no dia anterior, antes da classificação, por causa das regras do Park Frame, né? Os pilotos não saíram muito naquela sessão, pois não fazia muito sentido arriscar o carro, dada a curta diferença para a sprint, que no ano passado definiu o grid para a corrida de domingo. O novo formato ajustado deixa as equipes com apenas 1 hora de treino para coletar dados, ajustar as configurações, entender os pneus e finalizar os carros para o próximo final de semana de corrida. Isso deve tornar então o TL1, que acontecerá na sexta-feira, antes da classificação para o Grande Prêmio, muito mais movimentado e ainda mais importante.
E o domingo continua inalterado, né? A classificação na sexta-feira determinará o grid para domingo. Os demais 5 circuitos que teremos sprints em 2023 são, olha só, Spa-Francorchamps, na Bélgica, o circuito de Lusail, no Catar, e o circuito das Américas, em Austin. Terão seu primeiro gostinho da Fórmula 1 Sprint. A Áustria recebe sua segunda edição. O Red Bull Ring tem sido palco do formato no ano passado, enquanto Interlagos recebe o Hat-Trick, tendo entregue 2 espetáculos impressionantes em 2021 e também em 2022. E aí, vai comentando aí o que você tá achando disso, o que você achou disso, melhor dizendo, dessas mudanças são mudanças bem interessantes, bem complexas para 2023 na corrida sprint. Será que a Fórmula 1 vai ir para o mesmo caminho da MotoGP, que colocou em todos os finais de semana para ano que vem? A MotoGP fez isso na estreia já, né? Muitos criticaram, mas deu certo, apesar de perigoso, né? Mas aí a Fórmula 1 está fazendo por etapas. Primeiro foram 3 sprints ano passado, agora são 6 sprints. Como será ano que vem? Claro que depende de como for neste ano de 2023. Para fechar aqui o vídeo, já vai deixando o like aí, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Quero encerrar trazendo a questão das penalidades. Tem 3 detalhes importantes que estão aí na tela para você. Primeiro, quaisquer penalidades de grid em corridas no primeiro treino ou qualificação, na sexta-feira, né, serão aplicados à corrida de domingo. 2. Quaisquer penalidades de grid em corridas no sprint shootout serão aplicadas na corrida sprint. Então, sprint é sprint, corrida é corrida. São 2 eventos praticamente num único final de semana, né? Sexta que é ligado com domingo e o de sábado é independente. E terceiro, enquanto quaisquer penalidades de grid em corridas na corrida sprint serão aplicadas na corrida de domingo. Então tá aí todas as mudanças com relação a Fórmula 1 e as corridas sprint. Como eu disse no começo, na minha opinião, veio para trazer emoção e já deu certo. Para mim, já deu certo. Tem piloto aí que não tá gostando. O Max Verstappen é um que disse que nesse formato aí, ele vai dizer que vai abandonar a Fórmula 1. Pois é, se fizer isso, sei lá, né? Ele não quer ter muito estresse, pelo que dá para ver no final de semana, né? Mas daí isso é com ele. Mas a emoção, sim, vai ser amplificada com essas grandes mudanças. E como eu falei antes, isso aí, você que é fã como nós aqui, nós somos fãs. O TL1 para mim é tão emocionante quanto a corrida. Claro que a corrida é um pouco melhor, né? Óbvio, né? Mas eu consigo assistir o TL1, eu paro qualquer coisa para assistir o TL1 como eu paro para ver a corrida. Então para mim tem muita importância os dois. Agora o fã Nutella que ele não adianta, ele não assiste, ele não... Né, nem todos, e a maioria não são como nós, né? Então acabo deixando esses treinos de lado e a Fórmula 1 que é o quê? Quer buscar engajamento do seu fã de sexta até domingo. Claro que mesmo assim, esse fã Nutella não vai se apaixonar pelo treino como é na corrida, mas já vai ter um pouquinho de curiosidade. Tem uma corridinha pequena no sábado, vou assistir, aí gosta, dá aquela mesma emoção da corrida grande. É que tem muito da questão, o ser humano ele tem muito da... como ele foi criado, é difícil mudar, né? O ser humano ele é criado de um jeito, ele quer ficar assim até o fim da vida. Por isso que dá esse baque no início. Veio corrida sprint, agora pra quê? Não, a emoção é do domingo. Domingo é dia de corrida. Eu vi muito comentário assim dos especialistas mais antigos. É por causa disso, né? Está fixado na mente de que a emoção é no domingo. É domingo que acontece a corrida. Não tem que botar a corrida no sábado. Só que aí a corrida acontece no sábado, com menos importância, mas tão boa quanto, e essas pessoas começam a mudar de opinião. Tudo leva tempo, mas a mudança acontece, e para mudar precisa colocar essa mudança, e foi isso que a Fórmula 1 fez. E repito, na minha opinião, muito acertadas todas estas mudanças. Quero seu comentário, deixa aí na descrição, quero dialogar com você e saber da sua opinião, tá bom? No mais, nos encontramos no final de semana com a emoção da Fórmula 1. Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários aqui no canal com muita informação. Ative sempre as legendas, compartilhe nossos links, inclusive em outros países. Com a Fórmula 1 nós estamos deixa eu ver aqui, estamos em 10 idiomas diferentes. Se tiver faltando algum importante aí, sugira e eu coloco. Certo? Valeu, obrigado, aquele abraço e não esqueça, coloca a proteção sempre e acelera o mundo. A emoção do esporte
é o que nos move. Valeu, abraço e até mais.